Deus abençoe, irmãos. Nós vamos ler em Êxodo, capítulo 21, do versículo 1 ao 6. Estes são os estatutos que lhes proporás. Se comprares um servo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá forro de graça. Forro é livre. Se entrou só com o seu corpo, só com o seu corpo sairá. Se este era homem casado, sairá sua mulher com ele. Se seu senhor lhe houver dado uma mulher, e ela lhe houver dado filhos ou filhas, a mulher e seus filhos serão de seu senhor, e ele sairá só com o seu corpo. Mas se aquele servo expressamente disser: eu amo a meu senhor, e a minha mulher, e a meus filhos, não quero sair forro, então seu senhor o levará aos juízes e fará chegar à porta ou ao postigo, e seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela e o servirá para sempre. Obrigado, Pai, por podermos ter a grande opção de escolha. E estamos certos que o Senhor tem nos dado uma mensagem que ela é uma tremenda bênção, que dá uma libertação total para cada um de nós. Continue movendo nosso interior, sabendo que o exterior está sempre corrompendo, mas o interior está se renovando. Estamos certos disto, Pai. Não estamos aqui trabalhando em vão, nem querendo ser uma coisa que não podemos ser aqui, só seremos depois. Mas estamos agradecidos por ser o que somos, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Vamos falar sobre o escravo. Ainda há uma oportunidade para o escravo. Estamos falando da lei no tempo dos hebreus, no tempo de Moisés. Havia esta lei tanto para o escravo, mas também havia uma liberdade, uma opção para ele se ele quisesse deixar de ser escravo, somente no 7º ano. Ele podia ficar escravo 6 anos, no 7º ano ele podia ser livre. E vemos aqui na leitura, se ele entrou só sairá. Entrando na escravatura, chegando lá e ganhando uma mulher que o seu senhor o deu, e esta mulher lhe dando filhos, se um dia ele ouvir o soar da trombeta, ele só podia sair sozinho. A esposa e os filhos tinham que ficar na escravidão, na mão de seu senhor. A gente fica pensando nestas coisas, o que acontece hoje, que as pessoas estão ainda numa escravidão. Diz que a princesa Isabel libertou e o povo tem a sua escravidão espiritual. E não só os negros, os brancos também, os japoneses também.
Todos estão sendo escravos. Escravo de alguém. Você tem um senhor. Se você é escravo, tem um senhor. O senhor é aquele que te manda. Ele manda você fumar, beber, mentir, adulterar, você vai. Esse é seu senhor. Chama-se Lúcifer. É ele quem manda você fazer essas coisas. Mas tem um outro senhor, chamado Senhor Jesus Cristo. E ele também manda você viver bem, viver a palavra, amar a palavra, honrar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Amar a palavra sobre tudo, porque amar a Deus é amar a palavra. Quem ama a Deus, ama a palavra. Quem ama a palavra, obedece a palavra. Disse Jesus: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Sem reclamação. Guardareis os meus mandamentos, se me amais. As pessoas que amam Lúcifer, essas pessoas guardam o mandamento de Lúcifer. E para uns, Lúcifer tem distribuído seu mandamento dizendo: você vai matar. Para outro diz: você vai roubar. Tem uns que pegam duplo ou triplo ministério. Diz: você vai matar, roubar e destruir. O diabo já dá para a pessoa, porque aquela pessoa é escrava dele. E aquela pessoa passa a matar, roubar, destruir famílias, destruir felicidade dos outros. Isto é Lúcifer, Satanás. E ele tem seus escravos, seus homens, suas mulheres. Satanás diz: põe uma saia curta, ela põe. Corta o cabelo, ela corta. Usa pintura, ela usa. Isso é Satanás que está mandando. Não é a Bíblia. A Bíblia diz que o cabelo foi dado em lugar de véu, que ela não pode cortar. A Bíblia diz que a mulher não pode usar vestimenta de homem. Deuteronômio 22, verso 5. É Bíblia do mesmo jeito. O Velho Testamento e Novo é Bíblia. Mas as pessoas estão na mão do seu senhor Satanás, do seu senhor Lúcifer. E Lúcifer diz: olha, corta o cabelo, você fica até mais bonitinho. Não só seu marido, mas outros vão gostar de você. E se o seu marido não gostar, tem outros que gostam. Lúcifer diz assim. E você vai na dele, porque você é um instrumento na mão dele. Vai, corta o cabelo, usa a roupa curta, provoca os homens. E com isto Satanás está tendo seus escravos na terra. Então o diabo tem os escravos dele na igreja, para obedecer uma doutrina da igreja que não tem nada a ver com Bíblia. Tem doutrina na igreja que o homem não pode ter um rachadinho no paletó. Agora tem na Bíblia daí? Não tem. Então, isso é de Lúcifer. Aquilo que é de Deus as pessoas não obedecem, o que é de Deus e obedece o que é do homem. Tem igreja aí que diz que o homem não pode usar calça jeans. E os membros daquela igreja obedecem. Eles são escravos da igreja. E não tem Bíblia para isso, gente. Não tem Bíblia. Agora, a Bíblia diz que o homem não deve deixar o cabelo crescer, porque ele é a imagem de Deus. A mulher não deve cortar, porque ela é a imagem do varão. Então isso é Bíblia. O que é Bíblia é Bíblia. O que não é Satanás. É Lúcifer. É ser escravo do inimigo. É muito melhor a gente ser escravo do Espírito Santo. Porque assim como cada escravo tem um senhor, e tem o senhor do mal e tem o senhor do bem, então nós temos um senhor também. E o nosso, além de ser senhor, ele é senhor dos senhores. O nosso manda mesmo, o nosso governa, o nosso dá leis também para nós, está na Bíblia. Agora, ele diz assim: se você me ama, você guarda os meus mandamentos. Se você não me ama, você discute comigo. Você é complicada comigo, igreja.
Você diz que me ama, mas eu dou um mandamento para você. E você discute comigo. Você é complicado, igreja. Você é complicado, denominação, homem. Deus está dando a palavra. Por que não amá-lo? Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Isto que é amor, isto é que é ser escravo do amor divino. Paulo diz: eu, o prisioneiro do Senhor. Ele escreveu, creio que foi a Filemon, eu, prisioneiro do Senhor. Irmão Branham veio e pregou Paulo, prisioneiro de Cristo. E mostrando que cada um de nós somos prisioneiros de algo, de nossos desejos infames, de nossa natureza mundana, ou da nossa natureza dada do céu, que é a natureza do Espírito que vive dentro desse corpo. De quem você é escrava? É escravo de Deus ou do diabo? As pessoas dizem: eu sou de Deus, mas suas ações está dizendo que você é uma escrava do diabo, está sendo escravizada por ele, desde os vícios nas roupas e também no cabelo, no salto alto. Tem alguma coisa a ver com salto alto? Isaías 3 diz que tem, e nos últimos dias as filhas de Sião estariam cascavelando, e é exatamente usando uma forma de salto que não pode se equilibrar, e você tem que se requebrar para procurar o equilíbrio corporal. E quem é o seu Senhor? É Lúcifer, que te governa, que te orienta, que diz: briga com o irmão, briga com a irmã, discute, implique com ela, com ele, arrume um pé para discussão com o marido, com a mulher, com os filhos, com a igreja. É o diabo sempre trabalhando, mas ele encontra escravo. Se eu uma vez fui escravo, hoje não sou mais. Você pode dizer assim: São João 8,32 me libertou. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Agora, se a esposa vai ficar lá, porque talvez você foi para a prisão, para a escravidão, e lá dentro da escravidão o seu Senhor te deu uma mulher, Lúcifer te deu uma mulher. Meu Deus do céu, por que essas coisas são tão profundas assim? O seu Senhor te deu uma mulher, esta mulher te deu filhos, e esta mulher vai ficar com o Senhor, porque ela já estava na escravidão. Você foi para a escravidão, mas ela já estava na escravidão. E você pode sair da escravidão na 7ª era da igreja, quando Deus manda o Elias, o filho do homem, quando Deus manda o 7º anjo, você pode sair da escravidão, pode sair livre. Mas se você ali dentro casou com uma irmã, uma mulher, dentro daquela igreja, que aquela mulher não tem eleição, e vai gerar filhos, e gerar filhos como Abraão gerou da escrava Agar, filhos que não têm céu, filhos que têm riqueza mundana, filhos que têm força na terra, como Ismael teve e tem, até hoje o seu povo maometano tem. Tudo veio de uma escrava, filhos da escrava. Mas se puder ser livre, saia livre. Mas o problema é casar lá dentro com uma escrava. Não foi com a escrava, ele e a escrava junto para a escravidão. Ele diz, ele e a mulher junto para a escravidão. Foi só ele. E chegou lá, ele casou com uma escrava, ele casou com uma irmãzinha, que não tem eleição, que não tem semente. Irmãos, eu não quero culpar ninguém, eu quero simplesmente que você tenha isso em mente, que a escravidão lá era assim, e que hoje é espiritual e é assim ainda.
É espiritual. Quantos homens casados com mulheres que eles vieram livres, eles eram livres, mas eles vieram para a igreja e casaram com uma escrava. Casaram com uma escrava, ela já era de um senhor. O senhor que não é a palavra a domina. O senhor que não é os 7 selos a domina. O senhor que não é os 7 trovões a domina. Então aquele homem fica preso, ele está amarrado, ele está na escravatura, mas vem o grito da liberdade: sai dela, povo meu! Vem o grito da liberdade da 7ª era, do 7º selo, do 7º anjo, do 7º trovão. Sai dela, povo meu! Mas você está casado, gerou filhos numa escrava, numa irmã escrava, e você ficou preso lá dentro daquela denominação, você ficou preso, podia sair sozinho, mas você acaba dizendo: eu amo minha mulher. É o que está escrito aqui, ó. A lei do escravo, são os estatutos. Ele diz: eu vou ficar, eu tenho mulher, eu tenho filhos, meu senhor está me libertando, mas eu tenho mulher, tenho filhos, eu vou ter que sair sozinho. Ela não crê nos 7 selos, ela não crê nos 7 trovões, ela não crê no novo nome. Ai, glória! Estou começando a me sentir religioso. Aleluia. Então eu vou ficar preso. Não, deixa ela na prisão. Saia forro, saia livre. Tome a palavra da liberdade da 7ª era, do 7º selo, do 7º anjo, do 7º trovão. Sai livre, sai liberto. Mas vai ficar mulher e filhos na denominação. Sai você. A mulher diz: mas vai ficar meu marido, meus filhos. Sai você, você é eleita, sai você, escute a voz. Se você tem ouvidos para ouvir o que o Espírito diz, escute, não te amarres a nada. Aleluia. Eu poderia levar muito tempo falando disso, mas hoje meu tempo é 35 minutos. É por isso que vem as mensagens gostosas assim. Você está presa, está preso. Gente, o filho já libertou. As pessoas estão presas em marido e mulher e fica dentro de uma denominação, e fica dentro de um sistema, porque minha mulher não aceita, ou meu marido não aceita. Meus filhos vão ficar para lá, vai ficar uma família dividida. Mas se você é a pessoa eleita, se você era o eleito que entrou lá dentro da escravidão, mas ao ouvir a 7ª era da igreja, que Deus mandou o 7º anjo, e ele abriu os selos para você, porque o Cordeiro abriu para ele, você tem que sair. Se os outros não querem, saia você, ore por eles. Estão vivendo na mesma casa, comendo na mesma mesa, dormindo na mesma cama. Não vai se separar disto. Vai continuar, é o que Jesus diz: um será tomado, outro será deixado. Um será tomado e tirado da escravidão, outro será deixado na escravidão. Deixa ele lá, deixa ela lá. Eles estão tudo na mesma cama. Estão na mesma igreja. Um é eleito, outro não é. Tem um Judas e tem um Jesus. Aleluia. Agora, o tempo para isso é tão escasso que eu vou te falar, né? Eu vou ter que pular um pouquinho aqui. Eu tenho 179 da mensagem, a festa das trombetas, mas é grande para mim ler. Deixa eu ver se eu consigo dar um jeitinho em tudo aqui. 179, a festa das trombetas, tradução de Goiânia. Observe, enquanto aquele grupo está cavalgando, se preparando para desafiar tudo que não concorda com eles, há outro grupo se aprontando após algum tempo que a igreja, que está com a marca da besta do Concílio Mundial, está preparando. Mas não é só eles que estão preparando. Também há um outro grupo aprontando agora para Apocalipse 19. Na próxima vez que a igreja é ouvida,
ela também vem, então, exatamente sobre cavalos, mas a Bíblia diz que ele estava sobre um cavalo e as potestades do céu o seguiam sobre cavalos brancos, é isto certo? Enquanto este grupo aqui embaixo tem 2.000 presos no rio Eufrates, e foram presos por 2.000 anos, isso é escravo, foram presos por 2.000 anos. Também essa igreja tem preso o Espírito Santo por aproximadamente 2.000 anos, escravizando o Espírito Santo, porque o Espírito Santo não tem liberdade onde você está na escravidão. O Espírito Santo não tem liberdade, ele tem que te tirar de lá para dizer: sai fogo, sai livre, sai fora. Aleluia. Aproximadamente 2.000 anos sob o martírio ali atrás e sob as eras da igreja. O Espírito Santo estava preso debaixo das 7 eras da igreja. Ele estava preso. Foi preso não no rio Eufrates, mas na porta de credos e dogmas, pois o Espírito Santo não pôde operar na igreja por causa dos sistemas feitos pelos homens, mas ela será liberada, ela voltará. É isso que a Bíblia diz. E os dois se encontrarão no terreno da batalha, Lúcifer, Miguel outra vez, como no princípio. Aleluia. Vocês estão notando uma coisa? É que a igreja, ela será libertada. Agora o irmão Brando estava falando, isso aqui eu vou ler mais para frente, você vai ver a mensagem do entardecer que libertou a igreja. Para ela poder vir depois em Apocalipse 19, ela tem que subir com a revelação de Apocalipse 10, que são os selos. Ela tem que subir com essa revelação de Apocalipse 10, para descer em Apocalipse 19. Mas ela, diz o profeta, será liberada. Ele não estava clareando aqui no 179, mas ele clareou aqui no 205, 206. Presta atenção. O Espírito Santo, a festa das trombetas, 205, tradução de Goiânia. O Espírito Santo tem sido preso por estes rios denominacionais por quase 2.000 anos, mas terá que ser solto na hora do entardecer. Quando que é? No tempo do irmão Branco. Pela mensagem do entardecer. Quem tinha a mensagem do entardecer? William Branham. O Espírito Santo de volta à igreja outra vez. Cristo, Ele mesmo, revelado na carne humana na hora do entardecer. Cristo, Ele mesmo, revelado na carne humana. Mas na carne de quem? Na carne humana de William Branham. Aleluia. Cristo revelado na carne humana na hora do entardecer, para libertar a igreja. Deus veio e libertou o seu povo quando ele veio na terra. Vamos começar com Moisés para ver se nós terminamos aqui com o irmão Brana. Deus veio e mandou Moisés, diz: vai lá e tira meu povo, liberta meu povo, tira aqueles escravos de lá. Eles entraram, eles não eram escravos, eles entraram para ser escravos, mas tira eles de lá. Nós não éramos escravos, mas nós entramos nas eras da igreja, nós nos tornamos escravos de nossos senhores denominacionais, dos senhores dos sistemas, dos senhores da falta de revelação, da falta de luz. Mas Deus mandou Moisés, diz: vai lá, Moisés, liberta o meu povo. Você vai enfrentar muito problema, mas liberta o meu povo. Ali estava um ministério que estava mostrando o ministério do profeta William Branham aqui nos últimos dias. Assim como fui com Moisés, serei contigo. Irmão Branham pregou esta mensagem e você vai ver os dois ministérios, tanto de Moisés como de Josué, no profeta William Marion Branham. William Branham não fez só o ministério de Moisés, mas com o ministério de Moisés, graças a Deus que ele nos tirou das denominações. Mas se vocês notarem, o mesmo Deus, através de Moisés, que tirou o povo do Egito, dentre aquele povo, tinha uns que já tinham espírito de líderes, que eram da tribo de Levi, que eram pregadores, que eram sacerdotes, que eram homens perigosos,
E os mais perigosos não são os membros, os perigosos são os pregadores. E ali você vai encontrar Datã, Abirão e Coré. E eles saíram do Egito, como nós saímos das denominações da escravidão do Egito. Nós saímos, mas viemos para o deserto, e no deserto veio esta massa mista. O irmão Brana mostra isso, e a Bíblia chama de misto. Havia um misto em Israel, e o misto em Israel é que havia o eleito e o não eleito ali dentro, e a coisa cada dia ficava pior. Mas Deus mandou o profeta Moisés e libertou. Só que aquele povo liberto uniu com Datã, Abirão e Coré, que eram homens fortes, e por isso eles morreram no deserto. No espaço de 40 anos, eles morreram no deserto. E assim como teve o tipo Israel saindo do deserto, é o mesmo tipo hoje da igreja noiva saindo das denominações. É a mesma coisa. Quando nós saímos das denominações, fomos libertos, deixamos de ser escravos, saímos de lá e viemos para a mensagem do profeta. Mas quantos Datã, Abirão e Coré vieram também? Quantos que formaram o mesmo sistema, que eles antes eram cabeça lá naquele sistema lá atrás, eles eram cabeça lá no Egito. Se você procurar a história, o Datã era cabeça lá no Egito, e ao invés de estar lá na escravidão maçando barro, ele estava andando numa boa. Ele estava andando numa boa, porque ele fez as pazes com o rei, ele se vendeu, porque esses são os pregadores que se vendem fácil. Mas Moisés nunca fez isso, Josué nunca fez isso. Foi por isso que Moisés teve que fugir de lá, que quando ele viu um egípcio pegar e matar um judeu, bater no judeu, ele falou: você não vai ficar desse jeito. Ele fez o mesmo com ele e sumiu para o deserto. Na verdade, Deus estava em tudo aquilo para mostrar para ele: você tem um trabalho, mas é humano, eu não vou libertar esse povo nessa força militar que você tem. Não, você vai ter que ir para o deserto, perder tudo, lá eu vou te dar uma Zípora, uma mulher que lá no deserto você vai ver que não vai ser tão fácil, como diz o irmão Brana, lá do outro lado do deserto a coisa parecia não estar tão boa. Era difícil que a mulher, para circuncidar uma criança, que Moisés não circuncidou, ela foi lá, catou a pedra e passou no prepúcio do menino e jogou fora nos pés dele. Porque era uma mulher, daquelas mulher forte. E Moisés precisava de uma mulher daquela, caminhando no deserto, e depois ele vai lá para o monte, e Deus fala com ele no monte, e ele vem, liberta o povo, e leva esse povo até certo ponto e não pode levar mais. Porque o ministério dele era para ir somente até ali, porque ele tipificava Jesus Cristo, e depois tinha que vir Josué, que tipifica o Espírito Santo, para dar sequência ao ministério. Então, o que Deus fez? Deus pegou Moisés, libertou o povo, Deus pegou o próprio filho, libertou o povo, mas o povo caiu na escravidão, depois no deserto, e caiu na escravidão outra vez, em 325 depois que Cristo os libertou no Calvário. Eles caíram no Egito na escravidão em 325, se uniram, se venderam ao Estado, a igreja se uniu com o Estado, ganhou força para poder massacrar a pequena igreja, o pequeno povo que não creu no que a igreja cria naquele tempo. Aí Deus vem, levanta Lutero e tira de dentro daquela igreja, olha, um escravo saiu de lá. Eu não era escravo, mas ele foi para lá, mas ele não era escravo, se tornou escravo da igreja católica, mas depois Deus libertou Lutero de lá, e ele veio com um poder tremendo para trazer uma mensagem de justificação pela fé. Foi tamanha aquela mensagem. Depois Wesley com a santificação, os pentecostais com os dons, e o irmão Brana com a restauração de todas as coisas. Nesse último dia, você tem que ver novamente a libertação, o povo no Egito, e Deus mandando o ministério de Moisés do irmão Brana, no irmão Brana, para nos libertar das denominações, e depois mandando o próprio ministério de Josué, do próprio irmão Brana, para revelar os 7 selos. O irmão Brana pregou uma mensagem que está aí, se alguém quiser pedir, é muito boa, ainda não li, mas eu sei, o novo ministério, só o título já diz, o novo ministério. Ele estava profetizando uma coisa que ia suceder logo em 63. Agora, isto é tremendo,
para todos nós. Nós temos que ver que esse novo ministério foi o que Josué usou para levar o povo até Canaã, que o William Branham usou para tirar nós do deserto, das denominações, do deserto. Essa mensagem de hoje, a terceira etapa hoje, está nos libertando do Egito, nos libertando do deserto, nos libertando das garras de Datã, Abirão e Coré, para sermos livres. Você tem que ser livre. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E tem uma coisa, aqui está o parágrafo, só para a gente repetir, para vocês, fazendo um serviço a Deus fora da sua vontade. Ele diz assim: esses grandes mistérios que foram desvendados pelos 7 selos, não há nenhum lugar em nenhuma denominação, teria que deixar de ser uma denominação para receber isto. Tem que deixar o sistema, tem que deixar a escravidão, tem que deixar o Egito. E o Egito está hoje dentro do próprio povo da mensagem. A escravidão está dentro do próprio povo da mensagem. Deus mandou os 7 selos para nos libertar. Os 7 trovões libertou esta igreja. Não vai libertar, libertou! Os 7 trovões libertou esta igreja. Quando o profeta pregou e mostrou que os 7 trovões está revelado dentro dos 7 selos, isto é para libertar a igreja, para a igreja não ficar aprisionada na ressurreição do irmão Branham, para a igreja não ficar aprisionada que o irmão Branham vai vir e ainda vai andar de avião, como eles dizem. Não, sai de tudo isso. Você tem que ter agora a revelação dos 7 trovões, que te tira desses espíritos denominacionais dentro da própria mensagem, para mostrar para você: sou liberto, não sou escravo mais, sou liberto. Agora saia você. Se sua mulher, talvez você entrou na mensagem e logo entrou e já casou com uma escrava. Você pensou que todo mundo, todas as moças da mensagem era livre, e aí ela era escrava e você não sabia, e você casou com ela e ficou preso ao sistema dela, ao que ela deseja, ao que ela quer, e aí você gerou filhos nela, e aí que amarrou mais, aí amarra. Aí deu, não, agora não posso sair. Veio aí a revelação dos selos, a terceira etapa. Mas o que eu vou fazer? A minha mulher não crê nisso, rapaz. Os meus filhos não crê. Eu estou falando no seu lugar. Quem está me ouvindo agora? Diz, a minha mulher não crê nisso, moço. O que eu vou fazer? Saia sozinho. Era isto. Se não, tem uma coisa aqui que Franca conhece muito. Suvela. Suvela é o que mais Franca conhece. A terra do calçado. Então o que fazia? Você não quer sair? Você quer continuar com o seu senhor denominacional, cheio de sistemas, de pastores, de encontros, de plenários? Você quer ficar cheio desses domínios do homem? Então vem cá, chega até aqui no postigo, pegava uma suvela, me dá a sua orelha aí. Já furava a orelha do indivíduo, como a dizer, nunca mais você pode sair daqui. Nunca mais pode ser livre. Daqui 7 anos vai tocar trombeta outra vez. Era como dizer lá no tempo de Moisés: daqui 7 anos toca a trombeta. Só que você não pode ser livre mais, porque já está com a orelha furada. E hoje não é a orelha que para o lado de fora não, viu? É para o lado de dentro. Para o lado de dentro. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz. Se você não dá conta de ouvir o que o Espírito diz, porque a orelha já está furada. O sacerdote, o pastor, o missionário, o marido, a mulher, furou sua orelha. Só não põe brinco. Mas já está furada a orelha. Como dizer? Você é um incrédulo à mensagem do dia. Nunca mais pode se libertar. Vai tocar trombeta, mas nunca mais pode se libertar. Hoje não, é a última trombeta. Já tocou do 7º anjo. Se você não sai agora, nunca mais sairá. Senhor, muito obrigado pelo que o Senhor tem nos dado, pela luz da sua palavra. Obrigado por ter nos tirado da escravidão e nós cremos que nunca mais entraremos nela. Obrigado. Em nome do Senhor Jesus, ajuda esse povo a se libertar para a tua glória. Amém, Senhor. Amém.